o terceiro mandamento da ideologia de gênero? É um mandamento que diz que a família natural é um estereótipo, é algo criado, construído pelo próprio homem. Sendo construído pelo próprio homem, pode ser desfeito, pode ser refeito a partir de uma reengenharia. Se você ainda não assistiu o primeiro e o segundo vídeo sobre os mandamentos da ideologia de gênero, eu vou deixar o link aqui em cima e também na descrição desse vídeo para que você tenha acesso, tá certo? Você pode perguntar em primeiro lugar assim, Renato, mas qual é a intenção dos caras quererem dizer que a família natural é um estereótipo se é algo tão nítido que não é? Lá no primeiro vídeo eu já expliquei que o objetivo dos ideólogos de gênero é destruir a família natural. E aí você vai fazer como as crianças pequenas, né? Mas por quê? Para quê? Porque eles têm interesse de eliminar o vínculo de valores, o vínculo de ensinamentos morais, sociais, religiosos, sexuais, que um pai e uma mãe dão aos seus filhos para que eles, ao serem inseridos na sociedade, já tragam essa bagagem de valores e de conceitos de vida. Eliminando essa necessidade do homem e da mulher formarem os seus filhos dentro dessa célula da sociedade chamada família, eles podem construir da maneira que eles quiserem os valores da sociedade e de cada indivíduo, sendo o Estado o grande pai, a grande mãe de cada indivíduo. Não é à toa que existe a lei da palmada, em que o Estado diz para a criança, olha, o seu pai é um malvado, ele bate em você, o seu grande herói é o Estado. O papai é malvado e o Estado dá para você proteção. Ele não deixa o papai te educar. Ele não deixa o papai ser cruel com você. Olha como nós somos seus amigos. A gente vai dar para você camisinha, a gente vai distribuir para você contraceptivo de graça, a gente vai dar seringa para que você se drogue. Olha como a gente é legal, olha como o Estado é bonzinho. Então, o objetivo desse povo é desvincular a formação das pessoas com a sua família, para que ela chegue crua no seio da sociedade, sendo ali formada segundo os valores do Estado. Não é à toa que o governo quer colocar os nossos filhos no colégio de forma integral desde os 4 anos de idade. Quanto menos tempo a criança ficar sob influência educacional da sua família, melhor para eles. Mas vamos um pouco mais fundo. Aonde isso teve origem? Prestem atenção. Na cabeça de Karl Marx, que é o grande fomentador da filosofia e das ideias que envolvem o feminismo radical e a ideologia de gênero, aliás, só abrindo um parênteses, a ideologia de gênero é o resultado mais absurdo e radical do feminismo radical. Eu acho que vocês conseguem entender isso. Fecha parênteses. Se nós olhamos para Karl Marx e entendemos aquilo que ele pensava a respeito da origem da família e da propriedade privada, que inclusive virou um livro, não dele, mas de Engels, né? Ele pensava o seguinte, veja, isso é a cabeça dele, isso não é a realidade, mas é a cabeça dele que levou ao desenvolvimento de uma teoria, de uma tese. Lá no início, quando o homem começou a conviver, os homens começaram a ter relações entre si, não existia família, cabeça de Marx. No entanto, as pessoas tinham relação sexual umas com as outras. Todo mundo pegava todo mundo, entendeu? Mas um homem, ele jamais teria como saber quem são os seus filhos. Só quem sabia quem eram os seus filhos eram as mulheres. No entanto, os homens começaram a adquirir bens, propriedades, que precisavam ser deixadas como herança. Mas como é que você vai deixar uma herança se você não sabe quem são os seus filhos? Então, o que os homens começaram a fazer? Eles começaram a escravizar as mulheres. Usar as mulheres como propriedade sua, para que os filhos fossem certamente daquele pai e o pai pudesse deixar para o seu filho a sua propriedade. Então o homem oprimia a mulher tiranamente,
levava ela para dentro de um ambiente onde ele pudesse controlar a sua mulher. Ali ele tinha os seus filhos, ele sabia quem eram os seus filhos e ele construiu um núcleo familiar. Isso é a cabeça de Marx. Então, na cabeça de Marx, essa relação homem, mulher e filhos é uma relação de oprimida, mulher, opressor, homem, onde o homem utiliza os meios de produção da mulher, útero, ovário, vagina, para que ele extraia dela algo em benefício próprio. Então, o homem, o grande opressor, oprime e escraviza sua mulher. Na cabeça de Marx, essa questão das classes, que uma é favorecida e a outra desfavorecida, no sentido macro, é vivida dentro da relação de trabalho. No entanto, na medida que eles foram estudando esse tema, eles foram vendo que aquilo que os comunistas e socialistas exigiam lá na estrutura de trabalho acontecia inversamente dentro de casa. Lá no campo de trabalho, eles exigiam que os patrões não oprimissem os seus empregados e que os empregados se revoltassem contra os seus patrões mediante a solicitação para si dos meios de produção. Mas dentro de casa eles continuavam oprimindo as suas mulheres. Qual é a grande sacada que eles têm? Vamos começar por dentro de casa a acabar com essa opressão. Vamos erguer uma revolta das mulheres contra a estrutura familiar para que elas tomem para si os meios de produção. Qual é o meio de produção de uma mulher? É o seu útero. Ali ela é explorada, dali o homem tira os seus bens, aqueles que ele explora, aqueles que ele vai dar a sua herança e aquilo que garante a sua propriedade, e para isso ele escraviza a mulher. Então, queridos, na cabeça de Marx, para que a ideologia de gênero possa ser implantada, a ideia de que existe um arquétipo de família, ela precisa ser destruída. Para quê? Para que se volte àquele estado inicial em que ninguém era de ninguém, todo mundo pegava todo mundo, homem pegava todas as mulheres se relacionavam com todos os homens, as crianças tinham relação sexual com os adultos, a pedofilia ela não era considerada algo assim imoral. Na cabeça deles é exatamente isso, tanto que vocês podem ver com bastante tranquilidade que na cabeça desse povo não é simplesmente você acabar com a família, é fazer com que tudo se transforme em relação de família e que valha tudo quando a gente fala de sexo. Inclusive sexo com animal, sexo de adulto com criança, tudo faz parte de uma experiência de identificação sexual. Meus queridos, entendam o seguinte, essa questão de começar a construir novas formas de família é só um navio quebra-gelo para que eles transformem a sociedade numa grande depravação social. Foi feito um estudo com mais de 3.000 adultos de 18 a 39 anos. Eu vou deixar aqui na descrição o link dos resultados dessa pesquisa, onde eles investigaram diversas formas de família. Existe um núcleo de estudos chamado New Family Structures Studies, que fica, se eu não me engano, no Texas, nos Estados Unidos. É no Texas, sim. E existe um médico, Dr. Mark, que ele fez um estudo com 3.000 famílias, onde ele pegou todos os tipos de família, famílias com crianças adotadas, famílias em que os pais se divorciaram, família em que as crianças viviam só com a mãe solteira, famílias que as crianças eram criadas por duplas homossexuais e a família intacta, a família natural de pais não divorciados. E eles aplicaram índices sociais a essas famílias para que eles observassem as taxas, os índices de desenvolvimento dos filhos destas famílias. Por exemplo, eles utilizaram a taxa de uso de maconha em 12 meses, a taxa de uso de cigarro em 12 meses, quantos desses jovens foram presos, quantos desses jovens se declaravam culpados mediante um crime que eles tinham cometido,
Quantas dessas famílias receberam assistência social? Quantos desses jovens permaneciam desempregados ou tinham facilidade de conseguir emprego? E pasmem, apesar dessa pseudo aceitação das novas famílias, que na verdade a sociedade é radicalmente contra, a família intacta, a família natural, aquela formada por homem, mulher e os seus filhos, foi a que teve os melhores índices em todas as variáveis. Todas as variáveis. Além disso, eu anotei aqui, a família formada por homem, mulher e filhos, ela foi a que teve os maiores índices de percepção de segurança por parte das crianças, qualidade de relacionamento atual. Os adultos criados nessas famílias hoje têm as melhores qualidades de relacionamento atualmente e a melhor identificação integral com a sua heterossexualidade. Além disso, eles têm os menores índices de suicídio, utilização de terapia, os menores índices de depressão, os menores índices de toques e perversões sexuais nos adultos, os menores índices de estupro, os menores índices de doença sexualmente transmissível, os números de relacionamentos considerados problemáticos são os menores também. E também tem os menores números de parceiro feminino para mulher e parceiro masculino para homem. Ou seja, a família natural é comprovadamente aquela em que melhor as crianças são criadas, em que os adolescentes recebem uma estrutura familiar adequada e os jovens são preparados para enfrentar a vida. Aí você vai dizer assim, Renato, mas isso aí é parte de uma premissa preconceituosa, porque vocês estão fazendo uma análise baseada num preconceito, porque a sociedade é preconceituosa, então as pessoas usam mais maconha porque elas sofrem preconceito, usam cigarro porque elas sofrem preconceito. Não. Os psicólogos envolvidos nessa pesquisa dizem que não existe nenhuma relação nisso. A relação é falta de estrutura familiar. E existem vários estudos. É porque, infelizmente, a nossa mídia em geral e os artigos científicos em geral, eles são coligados com as ideologias, para que eles possam publicar os seus trabalhos, para que eles possam receber fomento, dinheiro. Então, eles publicam aquilo que está alinhado com os ideais do governo, os ideais dos institutos de pesquisa, para que eles não percam financiamento. Vocês entendem, queridos? Portanto, a família natural, ela não é um estereótipo. Ela é, sim, o melhor ambiente para que alguém cresça e se estruture do ponto de vista afetivo, emocional, social, humano, espiritual, todos eles. E você vai dizer assim, Renato, mas isso aí é um preconceito da sua parte, porque eu fui criado pela minha avó e eu tive uma família amorosa, eu vivi num ambiente de amor. Eu fui adotado e eu vivi num ambiente de amor. Aquilo também era minha família. De fato, eu não estou aqui lançando mão de nenhum tipo de preconceito. O que eu estou dizendo é o seguinte, você pode ter sido criado pela sua avó, você pode ter sido adotado, você pode ter sido criado por 2 homens, mas do ponto de vista natural, você não nasceu da união de 2 homens, você também não foi concebido pela relação da sua avó com uma outra pessoa. Você tem um pai e você tem uma mãe do ponto de vista biológico. E se a gente vai na raiz da origem da família natural, ela tem origem na relação de um homem com uma mulher que geram os filhos. E nós precisamos defender isso a todo custo para que a gente não perverta aquilo que sempre gera a ordem da nossa sociedade. Porque se a família tem uma função que é gerar indivíduos e prepará-los para viver socialmente, indiscutivelmente, a partir dessa pesquisa que eu falei aqui, a família intacta, natural, homem, mulher e filhos, ainda é a melhor e continuará sendo. Um forte abraço para você.